Olá pessoal, meu nome é Davi Lima dos Santos, sou discente do curso de mestrado em Engenharia Biomédica da Universidade Federal do ABC e hoje eu vou falar sobre o sistema cardiovascular. É uma parte da disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana das professoras Patrícia da Ana e da professora Ilka Prats. Vou falar sobre o sistema cardiovascular que basicamente envolve o coração e o sistema circulatório, né, o sangue que circula pelo coração e pelo todo o nosso corpo, né, a importantíssima função vital que esse órgão tem, né, com toda a força que ele tem para impulsionar, bombear sangue pelo nosso corpo e algumas características dele também. Só para ficar melhor explanado aqui, eu vou falar um pouco da estrutura da apresentação. Primeiro eu vou abordar o sistema circulatório, né, o sangue que circula pelo nosso corpo e também pelo coração. Depois eu vou falar sobre o coração, as estruturas dele, sobre o ciclo cardíaco, tá bom? A atividade elétrica do coração e algumas doenças cardiovasculares, doenças que acometem tanto o coração como o sistema circulatório, tá ok? Bom, uma pequena introdução. O sistema cardiovascular, ele também é muito conhecido como sistema circulatório, tá? E ele é formado pelos vasos sanguíneos, pelas artérias, pelas veias e pelo coração. Ele também é responsável pela circulação do sangue, transportando nutrientes e oxigênio por todo o nosso corpo, além de remover o gás carbônico e metabólicos. Então, continuando aqui, pessoal, o circuito pulmonar, ele carrega o sangue que precisa ser oxigenado nos pulmões, onde ocorre a troca de oxigênio e dióxido de carbono produzido pelo nosso corpo, antes do sangue retornar ao coração. Além disso, células sanguíneas vermelhas, elas são responsáveis pela ligação e o transporte desse oxigênio. Uma vez que isso tenha ocorrido, o coração então bombeia o sangue pelo circuito sistêmico do nosso corpo e entrega essas células vermelhas oxigenadas para os tecidos, antes de coletar o sangue desoxigenado e enviá-lo novamente para o coração com nutrientes não utilizados pelo nosso metabolismo. O circuito pulmonar, ele carrega o sangue que precisa ser oxigenado nos pulmões, onde ocorre a troca de oxigênio e dióxido de carbono produzido pelo nosso corpo. Tudo isso antes do sangue retornar ao coração. Além disso, durante todo esse processo, as células vermelhas, as nossas células vermelhas sanguíneas, elas são responsáveis pela ligação e o transporte de todo esse oxigênio, né, que é carregado nos pulmões, utilizando as suas próprias proteínas. Uma vez que isso tenha ocorrido, o coração então bombeia o sangue pelo circuito sistêmico do nosso corpo, que entrega essas células vermelhas para os tecidos, antes de coletar o sangue desoxigenado e enviá-lo novamente com nutrientes não utilizados pelo nosso metabolismo. Então, aqui ocorre o final do ciclo, onde o sangue vai ser reenviado para o coração para ser oxigenado novamente. Aqui eu vou falar de alguns princípios básicos da função circulatória, tá bom? Primeiro eu vou falar da intensidade do fluxo sanguíneo, intensidade ou velocidade. Vou falar da pressão arterial e vou falar também do débito cardíaco. A intensidade do fluxo sanguíneo significa a quantidade de sangue que passa por determinado ponto da circulação durante um certo intervalo de tempo.
Então é todo o sangue que está passando no vaso, né, em um certo ponto do vaso, durante um intervalo do tempo, né? Se nós temos um aumento da pressão, significa que durante esse intervalo passe mais sangue, né, durante o intervalo de tempo. A pressão sanguínea é a pressão que representa a força exercida pelo sangue contra qualquer unidade da área da parede vascular. Então é medido em milímetros de mercúrio ou centímetros de água. Agora o débito cardíaco. O débito cardíaco ele é a quantidade de sangue bombeado pelo coração para a aorta a cada minuto. No adulto é cerca de 5.000 milímetros por minuto. Então, normalmente o débito cardíaco existe um cálculo para se relacionar para você chegar ao débito cardíaco, tá? E dependendo do débito cardíaco, se a pessoa tem um débito cardíaco alto ou um débito cardíaco mais baixo, o nosso próprio coração, nosso próprio corpo, ele ajusta esse débito cardíaco para um valor normal, tá bom? Circulação sistêmica ou grande circulação, tá? Então, como eu já tinha falado lá na introdução, aqui a gente vai dar uma olhada com alguma profundidade para essas circulações, tá bom? No caso aqui, eu vou falar da grande circulação, a circulação sistêmica. Após as trocas gasosas, o sangue ele é coletado pelas vênulas que levam o sangue até as veias cavas, superior e inferior. As veias cavas levam o sangue para o coração, desembocando no átrio. Então, como nós podemos ver aqui na imagem, todos esses vasos que vocês estão vendo na cor azul são vasos venosos. Então, e normalmente os vasos venosos eles levam o sangue desoxigenado, o sangue com CO2. Então, esse sangue com CO2 ele é trazido principalmente pelas veias cavas, né, que desembocam aqui no átrio direito do coração. E a partir daqui esse sangue ele é bombeado para os pulmões, é onde ocorre a troca gasosa, tá? Que a gente vai abordar na circulação, na pequena circulação. Assim sendo, a circulação sistêmica representa o seguinte trajeto. Então, como eu falei para vocês aqui, ó, coração, sistemas corporais e depois coração. Então, a circulação sistêmica é basicamente isso: coração, né? Ela sai com o sangue oxigenado, sistemas corporais, que são os tecidos, né, do nosso corpo, e volta para o coração. Então, a circulação sistêmica ela é a grande circulação, tá ok? A circulação pulmonar ou pequena circulação é o processo em que após o processo de hematose, o sangue segue pelas vênulas e posteriormente para as veias pulmonares. Essas veias são responsáveis por levar o sangue novamente para o coração. O sangue chega a esse órgão pelo átrio esquerdo. Então, a pequena circulação ela envolve basicamente o coração e os pulmões. Aqui, como nós podemos ver, né, pela delimitação, o sangue ele sai do coração, passa pelos pulmões, né, o sangue que está levando CO2. Aqui no coração ele vai ser oxigenado pelos pulmões
e vai retornar para o coração com oxigênio, para que esse sangue seja bombeado para todo o corpo. Então, a circulação, a pequena circulação, ela envolve coração e pulmão, tá? Então, só para ficar claro aqui, ó, coração, pulmão e depois coração, tá ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o coração, tá? O coração ele é um órgão muscular oco e tem forma de cone e funciona de modo similar a duas bombas, contrátil e propulsora. Aqui nós estamos vendo um exame de coração, né? É uma ressonância magnética do coração e podemos ver ele realizando esse movimento, né, de contração e propulsão. Ao mesmo tempo que ele está contraindo toda a musculatura aqui, o miocárdio, ele está abrindo os átrios para receber o sangue venoso. E ao mesmo tempo ele está impulsionando o sangue pelo tronco pulmonar. Além de impulsionar o sangue pelo tronco pulmonar, ele já está recebendo o sangue arterial e também está impulsionando esse sangue arterial pela aorta. Esse sangue arterial é já o sangue oxigenado, o sangue que vai para todo o nosso corpo, tá? Em repouso, o coração ele bate em torno de 60 a 100 batimentos por minuto. Em adultos e adolescentes sob condições fisiologicamente normais. Quando a gente está realizando algum tipo de exercício ou alguma atividade que exija um pouco mais de esforço, os nossos batimentos eles aumentam, né? Podem chegar até em torno de 100, 120, 150, até 170 batimentos. Quando a pessoa é atleta, ela está acostumada a realizar exercícios físicos, então essa musculatura do coração, ela enrijece. É como se a pessoa fortalecesse a musculatura do coração. Então, por isso que os médicos pedem para que as pessoas, né, realizem atividades físicas. Para quê? Para fortalecer essa musculatura do coração. E quando a gente fortalece essa musculatura aqui, os batimentos eles tendem a cair. Então, geralmente um atleta ele tem batimentos em torno de 50 a 45, 40, né, batimentos por minuto. Agora, quando a pessoa é sedentária, né, ou ela tem alguma cardiologia patogênica, esses batimentos eles tendem a aumentar. Então, o coração ele se aumenta os batimentos, então o coração trabalha um pouco mais. O problema é esse coração trabalhando mais com uma musculatura um pouco mais fraca, tá? Se a pessoa não realiza nenhum tipo de atividade física, a tendência é ela ter os batimentos aumentados, tá bom? Agora aqui alguns componentes do coração, tá? Na verdade do coração e do sistema, todo o sistema cardiovascular, né? Aqui a veia cava superior, né? É a veia que recebe o sangue com CO2 da parte de cima do nosso corpo, cabeça, pescoço, tórax, né? Aqui nós temos a veia cava inferior, que é a veia que recebe todo o sangue da parte inferior do nosso corpo, abdômen, pernas, né? Ela traz todo esse sangue desoxigenado também, né? As duas veias elas se encontram no átrio direito do coração, tá bom? Aqui no átrio direito, tá? Aqui nós temos a artéria aorta, né? Que é o maior vaso do nosso corpo, tá bom? A aorta ela leva o sangue oxigenado, né? Tanto para a parte superior do nosso corpo
quanto para a parte inferior também, tá bom? Nós temos aqui, nessa cor roxa, as artérias pulmonares, artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda, né? As veias pulmonares, né? Veia pulmonar direita e veia pulmonar esquerda, né? Aqui tem um fator interessante, né? Apesar aqui, ó, de ser veias pulmonares, né? Elas estão na cor vermelha. Normalmente, em qualquer ilustração em que se tiver algum vaso do corpo humano e tiver na cor vermelha, esse vaso ele está representando algum tipo de artéria, né? Então, é um vaso que levaria o sangue oxigenado. Só que aqui no coração, esse fator ele se inverte. Esses vasos, essas veias pulmonares, apesar de ser veias, elas estão levando o sangue oxigenado, tá bom? E as artérias pulmonares, que vão para os pulmões, elas estão levando o sangue venoso. Apesar de ser artéria, né? Elas estão levando o sangue venoso, tá bom? E aqui nós temos átrio direito, aqui nós temos o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, né? E o átrio esquerdo. Os ventrículos, a maior parte da musculatura do coração está concentrada nos ventrículos, né? Tanto direito quanto esquerdo. A maior parte da musculatura, na verdade, do lado direito. Mas o importante frisar aqui é que toda essa musculatura está concentrada nos ventrículos para quê? Para que o coração exerça toda a força, né? Para jogar esse sangue, tanto para os pulmões quanto para todo o nosso corpo, né? Que é basicamente a função dos ventrículos. Aqui só para continuar falando sobre o coração, o coração ele tem uma formação atípica, né, no nosso corpo. Ele tem uma forma de cone e ele está localizado, se nós pegarmos a parte mediana do nosso corpo, ele está localizado a partir da parte média para o lado esquerdo. E a partir dessa localização, o coração ele se encontra, né? Como ele tem uma forma de cone, ele se encontra inclinado para baixo e para a esquerda, tá ok? E nós temos as faces do coração, né? Tem uma face externo-costal, que é a face anterior, onde está o ventrículo direito, a face basal, o posterior, onde está o átrio esquerdo, né? Essa face externo-costal, o próprio nome já fala, é a face anterior. Por quê? Porque ela está encostando tanto nas nossas costelas aqui da região do tronco do lado esquerdo, quanto no osso externo, né? Que é esse osso que nós temos centralizado no nosso tórax. Por isso, face externo-costal. Tá? Face basal, porque está na parte posterior. Face diafragmática é a face inferior, onde estão os ventrículos esquerdo e direito, né? Diafragmática porque tem o músculo abdominal, o diafragma, né? Então, como essa face fica encostada no diafragma, então face diafragmática. Face pulmonar direita, né? Essa face aqui, onde está o átrio direito, e a face pulmonar esquerda. Essas duas faces aqui, elas ficam apoiadas, encostadas nos pulmões. Como o coração está entre, né, os nossos dois pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo, e essas faces ficam encostadas, né, na parte interna dos pulmões, então face pulmonar direita e face pulmonar esquerda, tá ok? Aqui, né, só para ficar mais claro o que eu estava falando, né, o coração ele fica da parte média para o nosso lado esquerdo, né?
aquela face externo-costal que eu tinha falado, essa face aqui, ó. Por quê? Porque ela está encostada nas costelas e no osso externo, por face externo-costal, certo? Aqui a margem direita, né, que é essa margem aqui, ó, que está encostando na parte interna do pulmão direito. Aqui a margem esquerda, que está encostando na parte interna do pulmão esquerdo, né? A base do coração, né, que está se apoiando em cima do músculo diafragmático, que nós temos aqui. E a base, que é atrás, que não dá para ver aqui, né? Tá aqui atrás, que também está encostando nos pulmões, fica apoiado nos pulmões, tá bom? Aqui eu vou falar um pouco sobre as câmeras do coração. Aqui nós já estamos vendo o coração, ele está ele está aberto, né? Ele está com um corte transversal. O que acontece? Aqui com esse corte nós conseguimos ver as 4 câmeras do coração, né? Como eu falei lá de ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito e átrio esquerdo, às vezes nessa imagem aqui não dá para nós termos tanta noção do que seja cada um. Mas aqui com esse corte transversal fica bem mais claro, né? Além das câmeras, nós podemos ver algumas válvulas que tem, né, dentro do coração. E essas válvulas elas ajudam a regular, né, a passagem de todo o sangue por dentro do coração. Então aqui, ó, a veia cava superior, como eu já tinha falado, né, lá, e a veia cava inferior, que são responsáveis por trazer o sangue com CO2. Aqui, onde as duas desembocam e trazem todo o sangue. Esse sangue, ele passa primeiro pelo átrio direito, certo? Aqui, ó, essa daqui é uma câmera, né? O sangue é recebido no átrio direito. Do átrio direito, ele passa para o ventrículo direito, que é essa câmera inferior aqui, né? E do átrio direito, ele vai para o tronco pulmonar, né? Do tronco pulmonar para as artérias pulmonares, tanto direita quanto esquerda, tá bom? Esse sangue, ele retorna pelas veias pulmonares. Lembra que eu falei? Apesar do vaso ser vermelho aqui, né? Essas daqui são as veias pulmonares, né? Veia pulmonar direita e veia pulmonar esquerda. Elas trazem o sangue oxigenado. Esse sangue, ele passa do átrio para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele é impulsionado para a artéria aorta, que vai levar o sangue por todo o nosso corpo oxigenado, tá bom? Então, toda essa explicação, né, que eu passei agora para vocês aqui, ela é a pequena circulação, a circulação pulmonar, tá? E a partir do momento que o sangue sai daqui do ventrículo esquerdo e vai para a aorta, é onde começa a grande circulação, a circulação sistêmica, tá bom? Bom, continuando aqui, pessoal, só para deixar mais claro, o átrio direito forma a borda direita do coração. Ele tem parede posterior, ele tem na parede posterior, né, tecido liso, e na parede anterior tecido rugoso, devido à presença dessas cristas musculares aqui, né? Ele recebe o sangue rico em dióxido de carbono, o sangue com CO2, tanto da veia cava superior quanto da veia cava inferior, né? E esse sangue ele é enviado para o ventrículo direito, né? O que é responsável por bombear o sangue para os pulmões. Agora, o átrio esquerdo, né, é uma cavidade
de parede fina, com paredes posteriores e anteriores lisas, né? Bem diferente aqui, ó, do átrio direito. Tá? Ele recebe já o sangue oxigenado por meio das 4 veias pulmonares. O sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, o sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo por meio da válvula mitral, tá bom? Mais adiante eu vou falar tanto dessas válvulas aqui, né? Essas válvulas, tanto a válvula mitral como a válvula tricúspide e também a válvula aórtica e a válvula pulmonar, tá bom? Então, continuando, o sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo por meio da válvula mitral, que tem apenas 2 cúspides, né? O ventrículo esquerdo, ele tem é muito comum o pessoal falar que do ápice do coração, né? E o ápice do coração ele é formado aqui no ventrículo esquerdo, tá bom? A parede ventricular esquerda ela é mais espessa e essa diferença se deve à maior força para bombear o sangue para a circulação sistêmica. Então, aqui nós podemos ver, ó, que tanto a parede ventricular esquerda quanto o septo interventricular, eles são mais espessos. Por quê? Essa região aqui, né, o ventrículo esquerdo, ele precisa fazer uma força maior. Por quê? Porque ele bomba o sangue oxigenado para a aorta, que vai enviar para todo o corpo. Então, como vai enviar para todo o corpo, é necessário fazer uma força bem maior que a que o ventrículo direito exerce, tá? Então por isso que essa parede aqui do miocárdio, né, ela é mais espessa no ventrículo esquerdo, tá bom? A do ventrículo direito ela não é tão espessa, por quê? Porque a região aqui do ventrículo direito ela bombeia o sangue apenas para os pulmões. Então não é necessário que o ventrículo direito faça uma força tão grande quanto a do ventrículo esquerdo, tá? Agora, só para mostrar para você aqui, eu vou começar a falar das válvulas do coração, do aparelho valvar, né? Nós temos 2 principais válvulas, né? Ou válvulas, como normalmente é chamado por aí. A válvula mitral e a válvula tricúspide, né? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Na verdade eu falei contrário, válvula mitral e válvula tricúspide, né? Essas válvulas elas são responsáveis por regular a passagem do sangue, né? Trata-se de um conjunto de estruturas que torna possível a abertura e o fechamento dos canais de comunicação entre as câmeras e as grandes artérias do coração. Elas que vão determinar o sentido do fluxo do sangue do coração, ou seja, dos átrios para os ventrículos, né? Dos átrios para os ventrículos e dos ventrículos para a aorta e para as artérias pulmonares. A abertura e o fechamento dessas válvulas são determinados pela pressão. São constituídas por anel fibroso, cordas tendíneas e músculos papilares. O anel fibroso é responsável pela sustentação das cúspides, né? E são membranas de tecido conjuntivo ligadas, né, a esse anel. As cordas tendíneas são filamentos de tecido conjuntivo que prendem as cúspides aos músculos papilares. São responsáveis por evitar, né, a sua inversão durante o processo de sístole, né, que é o processo de contração. Então, essas válvulas aqui, elas regulam, né, para que o sangue não retorne, né, tanto do ventrículo para o átrio, e regulam também a passagem, né, necessária de sangue, tá bom?
A válvula mitral possui duas cúspides, anterior e posterior, que localizam entre o átrio. As cúspides são essas membranas aqui, ó, que se abrem e fecham, né, durante o processo de passagem do sangue. A tricúspide ela é localizada no ventrículo direito, né? E ela impede que o sangue retorne do ventrículo para o átrio. Essa válvula é constituída por 3 lâminas membranáceas, né? De base implantada nas bordas e preso nas paredes dos ventrículos por intermédio dos músculos papilares anterior, posterior e septal. Agora, as válvulas pulmonar e aórtica, né? Válvula pulmonar por quê? Porque ela está no tronco pulmonar, né? E está levando o sangue para os pulmões. Válvula aórtica porque está ligada diretamente na aórtica, né? Elas são responsáveis pela saída do sangue, tanto para os pulmões quanto para todo o restante do corpo, né? E essas membranas aqui, essas cúspides, elas regulam também a passagem do sangue. As válvulas mitral e tricúspide que são válvulas atrioventriculares, né? São válvulas de entrada que se fecha quando os ventrículos se contraem e o sangue empurra as cúspides para cima em direção aos átrios. Com esse fechamento dessas válvulas, há o impedimento do fluxo retrógrado dos ventrículos para os átrios. Então, nesse fechamento, é impedido que o sangue retorne para os átrios, né? Que seria um fluxo retrógrado. À medida que as cúspides se fecham, as cordas tendíneas são esticadas quando empurradas completamente no sentido dos átrios. Então, as cúspides são essas membranas, né? E cada válvula dessa, a válvula mitral, ela tem duas cúspides. Então, são duas membranas dessas que se abrem, né, para a passagem do sangue e depois ela se fecha para que o sangue não retorne, né? A válvula mitral ela tem duas cúspides e a válvula tricúspide, como o próprio nome já fala, são 3 cúspides, né? São 3 membranas dessa que se juntam para se abrir e fechar, né? Para a regulação da passagem do sangue. Então, como eu falei para vocês aqui, a tricúspide, né? Na verdade, nós estamos vendo um corte, né, transversal aqui que está impedindo da gente ver a forma real dessa válvula. Mas na parte de cima ela é praticamente assim, ó, né? É uma membrana que fecha todo esse canal aqui de passagem, né, do ventrículo para o átrio, né? E no caso da tricúspide são 3 membranas dessa que se juntam, né, para fechar e para abrir. Bom, além das duas válvulas, né, tricúspide e mitral, nós temos a válvula pulmonar e a válvula aórtica. A válvula pulmonar é aquela que regula a passagem do sangue do ventrículo direito, né, para o tronco pulmonar, né? E a válvula aórtica é aquela que regula a passagem de sangue do ventrículo esquerdo, né, para a artéria aorta, né? O sangue que vai para todo o nosso corpo. Então, só para voltar aqui, né, nós temos aqui a válvula pulmonar, né, que ela vai regular a passagem de sangue do ventrículo direito, né, para o tronco pulmonar, e a válvula aórtica, né, que vai regular a passagem de sangue do ventrículo esquerdo,
né, para a aorta e para todo o nosso corpo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre coronárias, né? O que são as coronárias? São as artérias e as veias coronarianas que irrigam todo o sistema circulatório, todo o coração, né? O miocárdio, o sistema circulatório do miocárdio é único porque as artérias coronárias se enchem durante a diástole ventricular em virtude da retração aórtica. Normalmente são artérias terminais funcionais. É que são artérias que nascem do ramo da aorta, né, que recebe o sangue oxigenado e terminam na musculatura do miocárdio, né? Por isso terminais funcionais. Tá bom? Só para melhor ficar, para a gente compreender melhor, vou apresentar aqui algumas imagens de um exame de cine-angiocoronariografia, né? Na verdade é um exame, uma imagem radiográfica em que é utilizado uma técnica com contraste, né? É administrado um contraste à base de iodo no paciente e através da administração desse contraste são adquiridas imagens em que nós possamos visualizar os vasos coronarianos, tá bom? Aqui, como eu estava explicando para vocês, né? Aqui o coração, né? A artéria coronária direita, né? Aqui é a artéria coronária esquerda, né? E só para, como eu estava falando do exame de angiocoronariografia, aqui nós podemos ver, ó, elas formam até meio que a imagem, né, do coração, né? Então é administrado o contraste e através, né, da densidade desse contraste nós conseguimos ver, né, as artérias coronárias, né? Aqui ficou bem claro, né, o tronco coronariano, né, esquerdo, né, artéria coronária esquerda, artéria descendente anterior, né, e artéria coronária direita. Tá bom? Além desse exame, né, esse é um exame que é realizado no setor de hemodinâmica de um hospital, né? O paciente precisa se internar para realizar esse exame, não é um exame barato, né? Mas existe outra opção também, que é a angiotomografia de artérias coronárias, né? Que é um método diagnóstico que é mais barato em relação a cine-angiocoronariografia e uma metodologia mais rápida também, e que o diagnóstico, né, é tão preciso quanto o da cine-angiocoronariografia, né? Aqui nós temos, né, uma reconstrução tridimensional, né, em que dá para a gente ver bem claro, né, a artéria coronária anterior, artéria coronária esquerda, né, artéria coronária direita, e aqui, né, fizeram a abertura de uma coronária, né, justamente na hora da passagem do contraste, e em que nós conseguimos ver até uma pequena obstrução aqui, ó, do vaso, ou uma estenose, né. Normalmente, quando os pacientes têm alguma obstrução ou alguma estenose, é onde os médicos entram com tratamento através do stent, né? Então, é colocado um stent bem nessa região para realizar a abertura, né? E posteriormente normalizar a passagem do sangue por essa região, certo? Então, esse daqui é a angiotomografia de artérias coronárias, tá bom?
E essa daqui é a cineangiocoronariografia, né? Na verdade, é uma imagem de raio-x, né? Uma fotografia de raio-x, uma imagem radiográfica com a utilização de contraste. E na tomografia também é utilizado o contraste, né? Então, além da circulação, né, arterial que nós temos, né, no nosso coração, nós também temos a circulação venosa, né, das coronárias. A circulação venosa coronária ocorre nas proximidades das artérias coronárias. Coletam o sangue por meio de vasos que desembocam no seio coronário e posteriormente no átrio direito, né? No átrio direito, onde nós recebemos todo o sangue com CO2. Então, né, justamente as veias pulmonares, as veias coronarianas vão levar o sangue justamente para o átrio direito também, tá bom? Parte desse conteúdo chega às câmeras cardíacas por meio de pequenas veias. Então, como nós temos as artérias coronárias, né, para levar o sangue oxigenado, né, para toda a musculatura cardíaca, nós precisamos também das veias pulmonares, né, para retornar com esse sangue com CO2 para que ele seja oxigenado novamente. Aqui, né, uma imagem do coração e o sistema coronariano venoso, né? Seio coronário, aqui a veia cardíaca magna, veia posterior do ventrículo esquerdo, né? Veia interventricular posterior, tá bom? Então esse daqui é o sistema venoso coronário. Como nós temos as artérias, também precisamos das veias, né, para levar o sangue com CO2 para que ele seja novamente oxigenado para voltar para todo o tecido cardíaco com oxigênio. Agora eu vou falar um pouco aqui do tecido cardíaco, né? Então já falamos de toda a musculatura que tem no coração, né? E toda essa musculatura ela é composta basicamente por três tipos de tecido, né? O, o tecido pericárdio, o tecido miocárdio e o tecido endocárdio, tá bom? O pericárdio é uma membrana fibrocerosa em forma de bolsa que recobre e protege o coração e as raízes dos grandes vasos. Então, o pericárdio é essa membrana aqui, ó, que envolve todo o coração, né? Para a própria proteção do coração. Então, ele isola o coração dos outros órgãos, né? Tanto do pulmão quanto do intestino, das costelas. Então, o coração fica praticamente fechado pelo pericárdio, tá? Já o miocárdio é a camada mais espessa do coração, sendo formado por fibras musculares e tecido conjuntivo fibroso. É responsável pela sustentação da musculatura cardíaca. Então, o miocárdio, né, é toda aquela musculatura que nós já falamos aqui, que é responsável pela contração, pela sístole do coração, né? Então, aquela musculatura mais espessa, né, que normalmente fica aqui, ó, nos ventrículos, né, para que seja bombeado todo o sangue, tanto para os pulmões quanto para a aorta, né? Agora, o endocárdio é a camada interna do coração, composta por tecido conjuntivo, epitelial e é responsável pela cobertura interna das paredes atriais e ventriculares. Então, o endocárdio, né, ele está na parte interna, né, do coração, né? Ele está na parte interna. Então, ele reveste toda a musculatura, né, do miocárdio, também dos átrios, toda a musculatura do miocárdio e dos átrios,
Vou falar agora um pouco sobre o ciclo cardíaco. Né? O ciclo cardíaco, os eventos que ocorrem desde o início de um batimento cardíaco até o seguinte, eles acontecem em duas fases, né? Que é a sístole e diástole. Né? A sístole é o momento de contração e diástole é o momento de relaxamento. Né? O ciclo cardíaco ele é dividido em 5 etapas, sendo elas diástole atrial e ventricular, sístole atrial, contração ventricular isolovolumétrica, ejeção ventricular e relaxamento ventricular. Aqui uma explanação de todo o ciclo, né? De todo o ciclo cardíaco, né? E de todas as fases. Né? No início, né? No início nós temos o coração relaxado, que é o momento em que o coração ele está se enchendo de sangue. Né? A partir do momento que o coração está se enchendo de sangue, ele vai começar o ciclo cardíaco. Né? Então, a partir do momento que ele está se enchendo, é o momento em que o coração vai começar a ejetar o sangue. Né? Então, ele começa, a partir do momento que os átrios se encheram, ele começa, né, a ejetar o sangue para o ventrículo direito. Né? Que é onde vai começar, que é a sístole atrial, né? Contração dos átrios, né? E o sangue está sendo injetado para os ventrículos. A partir desse momento, nós temos a contração ventricular isolovolumétrica, né? Que depois que o sangue é bombeado dos átrios para os ventrículos, né? Os ventrículos se enchem, né? E vão ejetar esse sangue, o ventrículo direito para o tronco pulmonar e o ventrículo esquerdo para a aorta. Né? Aqui nós temos, né, o momento de contração ventricular, os dois ventrículos se contraindo, né, e ejetando todo o sangue, tanto para o tronco pulmonar, tanto para a aorta. Né? E depois que todo o sangue é bombeado ou ejetado para os pulmões e para o corpo, né, nós temos novamente o início do ciclo, que é a diástole atrial e ventricular. Né? E nesse mesmo momento o relaxamento ventricular, né? Onde os ventrículos, né, que após a contração ventricular isolovolumétrica, eles relaxam para receber o sangue novamente. Débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? Débito cardíaco ou gasto cardíaco é o volume de sangue sendo bombeado pelo coração em 1 minuto. Né? É igual à frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. Portanto, se o coração está batendo 70 vezes por minuto e a cada batimento 70 ml de sangue são injetados, o débito cardíaco é de 4.900 ml por minuto. Então, em um indivíduo normal, o normal é ele ter um débito cardíaco de 5 litros por minuto. Né? Na verdade, aqui está 4.900, que é quase a mesma coisa de 5 litros por minuto. E isso aqui também pode variar de indivíduo para indivíduo. Né? Nenhum indivíduo sedentário ele pode ter um débito menor, né? E um atleta ele pode ter um débito maior. A partir do momento que nós estamos exercendo alguma atividade física, é possível que esse débito ele aumente também. Tá? E a partir do momento que nós temos alteração no débito cardíaco, nós temos o coração ele tem um sistema para regular esse débito para que a pessoa não fique recebendo
pouco sangue, né, por minuto no seu débito, né, ou em todo o seu corpo. Aqui só para ficar mais claro, né, o cálculo do débito cardíaco, né, o débito cardíaco é igual ao volume sistólico, né, todo aquele sangue, né, que é da contração, né, ventricular, isolovolumétrica, vezes a frequência cardíaca, tá bom? Se o indivíduo é sedentário, a frequência cardíaca irá predominar, pois o volume ejetado é menor e isso não faz bem para o coração. Então, se um indivíduo é sedentário, ele pode ter uma frequência cardíaca maior, porém ele vai receber, o coração dele vai trabalhar mais para, né, compensar essa frequência cardíaca, né, esse problema na frequência. Agora, se o indivíduo não é sedentário, o volume sistólico predominará, pois o volume de sangue injetado é maior e isso faz bem para o coração, né? Então, como vocês podem ver, o próprio coração, dependendo se a pessoa tem uma frequência cardíaca maior ou ela tem um volume sistólico maior, ele consegue regular isso, tá ok? Quando o aumento da frequência cardíaca ou do volume sistólico, haverá também uma elevação do débito cardíaco. É aquilo que eu estava falando, o coração ele consegue regular, né, o débito cardíaco para a pessoa não ficar recebendo muito sangue ou menos sangue, né, em todo o seu corpo. Agora, o sistema de regulação, né, já é uma parte que vai envolver o próprio sistema que o coração tem, né, de regulação, né, do seu fluxo sanguíneo, né, e também um pouco da atividade elétrica que o coração tem, tá? Então, o coração ele é um músculo estriado de contração involuntária. E em seu funcionamento acontece por meio de dois sistemas, simpático, parasimpático e sistema intrínseco, né? Simpático e parasimpático são inerentes ao sistema nervoso autônomo. O sistema intrínseco é o da lei de Starling. É o volume de sangue sendo bombeado pelo coração em 1 minuto. É igual à frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. Portanto, se o coração está batendo 70 vezes por minuto e a cada batimento 70 ml de sangue são injetados, o débito cardíaco é de 4.900. Na próxima tela a gente vai ver esse cálculo, né? Débito cardíaco. Débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, 70 batimentos por minuto vezes 70 mililitros é igual a 4.900. Então, o débito cardíaco dessa pessoa aqui seria de 4.900 mililitros por minuto, tá? Isso aqui pode mudar em algumas pessoas, mas o coração ele sempre vai trabalhar de acordo para o débito cardíaco ficar próximo disso, né? Se a pessoa é sedentária, a frequência cardíaca irá predominar. Então, o que acontece? O coração, se a pessoa é sedentária, a frequência cardíaca é um pouco maior. Então, pois o volume de sangue ejetado é menor e isso não faz bem para o coração. Então, o débito cardíaco de uma pessoa sedentária seria em torno de 100 batimentos por minuto, né? Vezes 52,5 mililitros. E daria um débito cardíaco em torno de 5.250. Ainda, né, tá dentro da normalidade, que é em torno de 5.000. Né? Agora, se a pessoa não é sedentária, o que vai predominar é o volume sistólico, né, de sangue injetado é maior e isso faz bem para o coração. Então, com um indivíduo com batimento de 70 batimentos por minuto,
vezes 70 ml por batimento vai dar em torno de 5.250. Então, o próprio coração ele ajusta isso aqui para que seja injetado sempre em torno de 5.000 mililitros por minuto, tá bom? Quando o aumento da frequência ou do volume sistólico, haverá também uma elevação do débito. Então, sempre que nós temos ou aumento da frequência ou aumento do volume sistólico, a gente pode ter o aumento do débito cardíaco aqui também. Falar um pouco sobre o sistema de regulação. Né? O coração ele é um músculo estriado de contração involuntária. Né? E seu funcionamento acontece por meio de dois sistemas, simpático e parasimpático e sistema intrínseco. O sistema simpático e parasimpático são inerentes ao sistema nervoso autônomo. Na próxima tela eu vou explicar melhor. E além do sistema simpático e parasimpático, nós temos o sistema intrínseco, né? que faz parte da lei de Starling, né? Na verdade é Frank Starling, né? O cara que detectou esse sistema de regulação do coração. Então, só para deixar claro aqui, né? Como o sistema simpático e parasimpático, a atuação do sistema nervoso simpático e parasimpático no coração é bem distinta, uma vez que o simpático aumenta os batimentos cardíacos, né? Sendo ativado, por exemplo, em situações de estresse e exercício físico. E o parasimpático diminui, predispondo, por exemplo, a bradicardia necessária para que o indivíduo adormeça. Então, a partir do momento que nós temos o aumento dos batimentos cardíacos, é o momento em que o sistema simpático está atuando. Agora, a partir do momento que nós relaxamos, que terminamos essa atividade física, o sistema parasimpático entra, né, para dar essa bradicardia para que a pessoa possa descansar, né, e para que ela possa descansar com os batimentos mais lentos, né? E não fique com aquela bradicardia, aqueles batimentos acelerados. Se ela está descansando, ela precisa de um batimento mais lento. Bom, além do mecanismo os mecanismos do sistema autônomo simpático e parasimpático, nós também temos o sistema intrínseco, também muito conhecido por aí como o mecanismo de Frank-Starling, né? E o que é o mecanismo de Frank-Starling? É a capacidade de se adaptar às variações do retorno venoso, né? Quanto maior o estiramento do músculo durante o enchimento cardíaco, maior é a força de contração e a quantidade de sangue bombeado pelo corpo. Então, a partir do momento que o coração está exercendo um aumento da contrabilidade, né, ou está exercendo uma redução da contrabilidade, esse sistema intrínseco atua para que o coração trabalhe em um estado normal, né? Então, o coração ele é um órgão que tem, nós costumamos dizer que ele tem, né, vida própria, né? Então, às vezes, ele tem o seu próprio sistema, né, de atividade elétrica que controla os seus batimentos, o sistema de atuação nos volumes sanguíneos e também, né, o sistema de adaptação da contrabilidade, para que o coração não trabalhe nem a mais e nem a menos, trabalhe no estado normal, né, para que esse indivíduo não tenha problemas cardíacos posteriores.
Atividade elétrica do coração. A atividade elétrica do coração ela inclui todos os processos envolvidos na ativação elétrica para a contração do músculo cardíaco, né? E é gerado por fibras e pelas células marcapasso, que são independentes do suprimento nervoso. Então, né, como eu estava falando no slide anterior, né, o coração ele tem, né, o seu próprio sistema, né, para regular o seu funcionamento, que ele é independente do sistema nervoso do nosso corpo, né? Às vezes nós temos algumas pessoas que têm morte cerebral, né? E essas pessoas, algumas podem ter morte cerebral, mas o coração ainda continua funcionando. Por quê? Porque ele é um órgão independente, né, do nosso sistema nervoso. Bom, sistema de Purkinje. O sistema de Purkinje é um sistema que regula o próprio ritmo do coração, assim como o sincronismo na contração das suas câmeras, feito graças a um sistema condutor excitatório presente no tecido cardíaco. Esse sistema é formado por fibras autoexcitáveis que se distribuem de forma organizada pela massa muscular. Então, como nós estávamos vendo, o coração, ele, né, um órgão tem vida própria, né? E ele tem vários sistemas que ajudam ele nessa regulação própria, né? E o sistema de Purkinje é o sistema que é formado por essas fibras, né? E também esses nós que são formados pelas fibras. E esse sistema ele faz a distribuição elétrica organizada para os movimentos de contração e relaxamento, né, da musculatura cardíaca. O coração ele tem dois tipos de células, né? As células miocárdicas, e também denominadas células funcionais, que quando estimuladas eletricamente são capazes de se contrair, né? E as células marcapasso, que são responsáveis pela geração de condução dos estímulos elétricos. Os tecidos especializados que geram e conduzem impulsos elétricos através do coração são o nó sinoatrial, nó atrioventricular, e esse feixe de fibras, né, chamadas fibras de Purkinje, né, que vão distribuir toda a atividade elétrica na musculatura aqui dos ventrículos. Bom, o nó SA está localizado na parede posterior do átrio direito, onde a veia cava chega ao coração. O nó AV está na porção inferior do septo interatrial. O feixe His está no topo do septo interventricular. Aqui, ó, o feixe His. E esse feixe se divide no interior da parede dos ventrículos, denominando-se fibras de Purkinje, causando a contração simultânea dos ventrículos. Então, aqui nós temos o feixe e aqui a divisão dele, formando as fibras de Purkinje. A regulação da ritmicidade do coração ocorre no nó SA, né? ou marcapasso do coração. Então, o nó SA ele também é conhecido como marcapasso, né? Essa ritmicidade ocorre porque as membranas das fibras do nó SA são muito permeáveis ao sódio, que passa para o interior das fibras, né, fazendo com que o potencial da membrana em repouso passe para o valor positivo até atingir o seu potencial limiar, transformando em potencial de ação. O impulso é propagado pelos átrios através do sistema de Purkinje, provocando a sua contração,
centésimos de segundo depois, o impulso atinge o nó AV, que retarda o impulso para que os átrios forcem a passagem do sangue para os ventrículos novamente. Após esse retardo, o impulso é propagado pelo sistema de Purkinje aos ventrículos, contraindo-os novamente. Então, os impulsos elétricos que passam pelo complexo estimulante do coração podem ser registrados pelo eletrocardiograma. A onda P é a despolarização das fibras atriais do nó SA. O complexo QRS é a despolarização dos ventrículos e a onda T é a repolarização dos ventrículos, iniciando assim um novo ciclo. O eletrocardiograma é um exame que nós podemos verificar a atividade, elétrica do coração. E através da análise das ondas que nós visualizamos no eletro, nós podemos ver se o indivíduo está com os batimentos acelerados ou se os batimentos não estão de acordo com os padrões normais, ele pode estar até com uma arritmia cardíaca, e o eletrocardiograma esclarece muito bem isso para a gente. Agora eu vou falar de algumas doenças cardiovasculares. Algumas doenças que acometem todo o sistema circulatório, todo o coração, A hipertensão. A hipertensão ela é caracterizada pelo aumento da pressão arterial. Normalmente uma pressão normal ela gira em torno de 12 por 8. Acima disso, 13 por 8 ainda está normal. Mas quando começa a chegar em torno de 14 por 8, 14 por 9, aí a pessoa já está se caracterizando como hipertensa. E um dos fatores que podem fazer com que a pessoa fique hipertensa é a obesidade, sedentarismo, estresse, tabagismo, quantidades excessivas de álcool e o sal. E o sal ele pode desenvolver um papel principal aí na hipertensão em pessoas que têm uma tendência hereditária para desenvolvê-la. Tá, ok? Qual que é o tratamento? O tratamento recomendável é fazer uma dieta geral, de gordura e de alimentos com sódio e fazer o acompanhamento com um cardiologista. Talvez seja necessário até que a pessoa tome algum medicamento para fazer com que a pressão dela caia, ou que fique em torno do normal, que é 12 por 8 ou 13 por 8. Tá, ok? Infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio ou ataque cardíaco, muito mais conhecido também como ataque cardíaco, mais popular, ele acontece devido à interrupção da passagem de sangue para o coração, na maioria das vezes devido ao acúmulo de gordura nas artérias do coração. O sintoma mais característico do infarto agudo do miocárdio é uma dor intensa no peito que pode irradiar para o braço, mas também pode haver tonturas, suores frios e mal-estar. Então, a partir do momento que a gente tem a obstrução de uma artéria do coração, algum vaso do coração, o tecido que é irrigado por aquele vaso, ele não vai receber o oxigênio. Então, o músculo ele não vai conseguir manter o ritmo dele, ele não vai conseguir trabalhar na normalidade dele. Então, é aí que a pessoa pode ter uma parada cardíaca e um infarto agudo do miocárdio, que geralmente é porque o músculo para de funcionar. Se ele não está recebendo oxigênio, então ele vai parar de receber energia. Pode ter uma isquemia do músculo,
ou pode parar completamente. Insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é mais comum em pessoas que possuem pressão alta, o que pode levar ao enfraquecimento do músculo cardíaco, consequentemente dificuldade para bombear o sangue para o corpo. Os principais sintomas associados à insuficiência cardíaca são cansaço progressivo, inchaço das pernas e nos pés, né? Tosse e falta de ar. Geralmente a insuficiência cardíaca ela pode ser causada por uma pessoa que já teve um infarto, que tem um comprometimento já do coração devido ao infarto, né? Algumas pessoas que já realizaram cateterismo também, né? Não podem realizar atividades físicas intensas, né? E o tratamento ele deve ser indicado pelo... A pessoa tem que passar por um médico cardiologista para fazer um acompanhamento, né? E talvez seja indicado também o uso de remédios para estar normalizando essa situação. Cardiopatia congênita. Então, a cardiopatia congênita são aquelas doenças que acometem o coração durante todo o seu processo de desenvolvimento, desde a gestação, né, até a formação dele completo, né? Essas cardiopatias podem ser identificadas ainda no útero materno, por meio do ultrassom e do ecocardiograma, e podem ser leve ou grave. Aqui alguns tipos de cardiopatias congênitas. Doenças do miocárdio, cardiopatia de válvulas ou valvas, né? Cardiopatia hipertensiva, né? Às vezes tem alguns bebês que já nascem com hipertensão. E cardiopatia isquêmica, né? Que é a cardiopatia devido a algum músculo cardíaco que ficou sem receber o oxigênio e a partir daí ele teve uma isquemia e a morte daquele tecido, né? Então o coração fica funcionando com algum certo defeito, né? Com alguma dificuldade. Endocardite. A endocardite é a inflamação do tecido que reveste internamente o coração. Então, lá quando nós falamos dos tecidos do coração, né? Nós falamos do endocárdio, do miocárdio, né, e do pericárdio. O endocárdio é aquele tecido que investe o coração na parte interna, né? Internamente. Então, esse tecido, por alguns acometimento de alguns fungos, alguma bactéria, né, que possa ter entrado pelo sangue, ele pode acometer também o funcionamento do coração. Apesar da infecção ser a principal causa da endocardite, essa doença também pode acontecer como consequência de outras doenças, né? Como câncer, febre reumática e outras doenças autoimunes, como reumatismo, né? Lúpus, por exemplo, né? O tratamento principal é o uso de antibióticos para combater esses fungos, né? E sempre feito por orientação de um cardiologista. Por que um cardiologista? O cardiologista ele é o médico que cuida do coração, né? Por isso que nós estamos falando tanto dele aqui, né? Nessas doenças que acometem o coração. Arritmias cardíacas. A arritmia cardíaca corresponde à alteração dos batimentos cardíacos, que pode tornar os batimentos mais rápidos ou mais lentos, resultando em sintomas como cansaço, palidez, dor no peito, suor frio e falta de ar, por exemplo. Né? O tratamento varia de acordo com os sintomas apresentados, mas possui o objetivo de regular os batimentos. Né? Às vezes o paciente faz o eletrocardiograma, em vez de ter aquela onda, né, normal, PQRST, ele tem uma onda toda confusa, né? Com
com várias alterações, né? Às vezes essas ondas elas nem parecem com ondas de batimentos cardíacos, né? E através de vários exames, eletrocardiograma, ultrassonografias do coração, né? A pessoa ela consegue esse diagnóstico e tem que passar com um cardiologista para fazer o tratamento indicado, né? Geralmente eles usam medicamentos, desfibrilação, implante de marca-passo ou a realização de uma ablação, né? A ablação é essa cirurgia de ablação é um processo invasivo, né? Que geralmente eles fecham alguma válvula do coração ou fazem ou corrigem, né, a alteração que está provocando essa arritmia, tá bom? Pode ser alguma alteração nos nós, né, que regulam a atividade elétrica, né? Ou pode ser alguma alteração em alguma dessas válvulas também que regulam a passagem do sangue. Angina. O que é angina? A angina corresponde à sensação de peso, dor e aperto no peito, né? Geralmente quando a pessoa está com aquela dor no torácica, próximo ao coração, né? Essa dor é chamada de angina. Normalmente pode ser em pessoas com pressão alta, né? Algumas pessoas com cardiopatias, né? Diabetes descompensada e que possuem hábitos de vida pouco saudáveis, né? Resultando na interrupção do fluxo sanguíneo ou acúmulo de gordura dos vasos, tá bom? Então, o que é a angina? A angina, ela está predispondo a pessoa que vai ter o infarto, né? Geralmente, quando a pessoa tem angina, é porque já é um aviso que ela pode ter um infarto agudo do miocárdio. Então, a partir do momento que a pessoa está com dor torácica constante, né, ela tem que procurar um cardiologista urgente, né, para identificar o motivo dessa dor e possivelmente já começar um tratamento. Miocardite. Como nós falamos aqui da endocardite, tá? Também temos a miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, né, que pode acontecer devido a infecções no organismo, né? E a miocardite é muito perigosa porque ela comete o principal músculo, né, do coração, que é o miocárdio, né? E geralmente acontece por infecção por vírus, né? Por fungos ou bactérias. E também pode acontecer por outras doenças que a pessoa, né, possa ter, né? Como nós explicamos lá no doenças reumáticas, câncer, né? E além essas doenças, além de prejudicar o paciente, também pode prejudicar o funcionamento cardíaco, tá? E aqui a gente termina, né, uma mensagem aqui para todos cuidarem, né, do seu coração, que é um dos principais órgãos, né, do nosso corpo. Eu acredito que ele seja, né, o principal, porque sem o coração, né, nós não conseguimos receber, né, o sangue por todo o nosso corpo, né, principalmente o sangue oxigenado. Então aqui é uma mensagem para todos cuidarem do coração.